Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui nessa segunda-feira para darmos início ao curso de formação de agentes de combate de endemias para vocês, candidatos do concurso proposto pelo Banco IDIB, certo? E estamos aqui para darmos início para conhecermos um pouquinho mais sobre alguns assuntos que serão de grande relevância para vocês, certo? De antemão, digo para vocês que é um prazer estar aqui compartilhando, contribuindo no aprendizado de vocês, certo? Em meio à pandemia, em meio a esse momento que estamos vivendo, tudo se tornou mais virtual, e não podia ser diferente nesse curso de vocês, certo? Irei fazer o possível para ministrar os temas a mim destinados com responsabilidade e da maneira mais simples possível, certo? Acredito que vocês já tenham uma base de assuntos, de temas, Então é só um complemento do que vocês já sabem, certo? O curso vai ser dividido comigo e com outra professora, então a gente vai revezar os dias, um dia sou eu, um dia sou ela, então sempre vai ser assim, na segunda sou eu, amanhã será ela, na quarta sou eu, na quinta a outra professora, na sexta sou eu, e assim sucessivamente. Final de semana não tem, é livre para vocês. E a metodologia que será adotada será o quê? Esses vídeos, tudo bem? As videoaulas que serão disponibilizadas para vocês a partir das 19 horas, de segunda a sexta, durante 2 semanas. E após a aula terão atividade, certo? Então, todos os dias após as aulas também terá uma atividade disponível na plataforma de vocês, certo? Que ela deve ser resolvida até às 23 horas, tá certo? Então, às 19 horas as aulas serão liberadas e vocês terão até às 21h30 para assistirem às aulas, certo? E a partir das 21h30 a atividade estará disponível para vocês resolverem até às 23 horas, tá certo? Então, eu não conheço vocês, certo? Não sei qual é o nível de escolaridade de vocês, que vocês têm, se tem pessoas de nível superior ou se só tem pessoas de nível médio. Então, o tempo eu deixei amplo assim para a resolução da questão e assistirem às aulas, porque temos que entender o tempo de cada um, certo? Então, se tem pessoas que conseguirão assistir os vídeos, resolver as atividades em meia hora, tem outros que não conseguem. Então, o tempo foi redistribuído para que todos consigam participar das atividades de forma igualitária, tá certo? Então, vamos dar início aos nossos encontros, certo? Nós, professores, temos acesso somente à questão do material didático, que a gente está disponibilizando para vocês. Outras questões, como possíveis falhas que vierem a acontecer no sistema, vocês resolvem com o pessoal do IDIB, tá certo? Então, vamos dar início, Antes de tudo, quero me apresentar para vocês, certo? Meu nome é Leandro Nonato da Silva Santos, sou técnico de enfermagem, sou enfermeiro, certo? Membro do grupo de pesquisa Violência e Saúde, vinculado à Universidade Federal de Campina Grande. No momento atuo como enfermeiro assistencial aqui no hospital do meu município, certo? Tenho um pouco de experiência na área de saúde da família, certo? Então já tenho uma vivência no contexto da saúde da família, que é o local onde o agente comunitário, o agente de combate à endemia, juntamente com o agente de saúde,
trabalham, desenvolvem seus serviços, certo? Tenho livros, capítulos de livros publicados, trabalhos publicados, participei de projetos de extensão voltados para a saúde da família e também sou professor do curso técnico de enfermagem de uma instituição aqui do meu município, certo? Que é Lavras da Mangabeira, Ceará, certo? Então a gente está um pouco distante, mas através da internet, através do meio de comunicação, estou aqui passando informações para vocês, tá certo? Então, o processo metodológico eu já expliquei, né? Já me apresentei, já falei com relação ao suporte, questão de suporte, certo? Na ocasião, estou disponibilizando o meu e-mail para que vocês possam tirar dúvidas com relação ao conteúdo, certo? E como eu falei anteriormente, questões de falha da plataforma vocês resolvem com o pessoal do IDIB, certo? Então, vamos aqui dar início às nossas aulas, né? Que é Introdução ao curso de Agente de Endemias, ACE, Saúde Pública e Conhecimento sobre o SUS, certo? Então, nesse tópico, né, nesse nosso primeiro encontro, a gente vai ver um pouquinho, de forma breve, sobre saúde pública e SUS, certo? Acredito que vocês já tenham um pouco de conhecimento, então como eu falei para vocês, é somente para acrescentar ainda mais o aprendizado de vocês e vocês tenham um conhecimento mais amplo do nosso sistema de saúde, para vocês compreenderem que o sistema vigente nos dias atuais não é o mesmo do de anteriormente, que para chegar no que está hoje passou por modificações, né, para poder a gente ter o nosso sistema de saúde dos dias atuais, tá certo? Então, antes de tudo, né, eu queria perguntar de vocês, né, respondam aí para vocês mesmos, o que é saúde? Para vocês, o que é saúde? Como vocês conceituam saúde? Né? Acredito que inúmeras respostas irão surgir, certo? E creio que em meio a elas vai ter uma resposta sendo a seguinte: a saúde é não ter doente, não estar doente. Saúde é não adoecer, certo? Então, quem pensou assim, se por acaso alguém tenha pensado assim, sinto dizer que o conceito está errado, porque a saúde não é só a ausência de doença, certo? A saúde, ela vai ter um conceito amplo, né? Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, a saúde é conceituada como o estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas de doenças, não apenas a ausência de doença. Então, nessa frase, nesse conceito da Organização Mundial de Saúde, vocês percebem o quê? Que a saúde, ela vai ser algo amplo, ela vai ser algo que engloba não só a questão da doença, mas engloba todos os fatores que estão relacionados ao indivíduo, que estão relacionados ao usuário. Então, aí surge outra pergunta: o que determina a nossa saúde? Então, o artigo 3 da Lei 8080, de 19 de setembro de 1990, ela vai dizer que o que determina a saúde vão ser os fatores determinantes. Então, essa lei, ela vai vai falar sobre os fatores determinantes e vai dizer que esses fatores determinantes, estão relacionados a ter ou não ter saúde, ao comprometimento da saúde. Então, os fatores determinantes, gente, nada mais é do que todo o contexto de vida, tudo que está atrelado, tudo que está relacionado ao usuário, ao indivíduo, certo? Então, nesse contexto, o agente de combate a endemias, né, assim como o agente de saúde, que eu vou sempre estar falando dos dois, eles têm um papel importante. Por quê? Porque eles atuam dentro da comunidade. Então, como eu costumo dizer,
cada pessoa é diferente uma da outra, né? Então, cada pessoa vai ter fatores determinantes diferentes, certo? Então, o que são esses fatores determinantes, né? Questões como idade, sexo e fatores hereditários, estilo de vida dos indivíduos, redes sociais e comunitárias, produção agrícola e de alimentos, educação, ambiente de trabalho, desemprego, água e esgoto, serviços sociais de saúde, habitação, ou seja, condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais. Então, Leandro, o que isso quer dizer? O que isso está nos remetendo? O que traduz aí para a gente, por favor? É dizer aquilo que eu já falei anteriormente, gente. Cada usuário, cada pessoa vai ser diferente. E eu costumo sempre dar o exemplo de uma pessoa portadora de doença. Por exemplo, uma pessoa que tem diabetes, vamos exemplificar duas pessoas que têm diabetes, tá certo? João mora na comunidade, certo? João tem problemas de alcoolismo, João não tem emprego, João tem filhas que estão grávidas, filhas adolescentes grávidas, João tem filhos usuários de drogas e João tem diabetes e hipertensão. Vamos colocar essas duas, certo? Alfredo também tem hipertensão e diabetes. Porém, Alfredo é uma pessoa bem de vida, administra empresas. Os filhos estão no caminho da universidade já, alguns já trabalham. A esposa vive para cuidar do lar, para cuidar da família, tem também o seu trabalho. Então, vejam, né, o contexto social que cada um está inserido, né? Veja o contexto social. O tratamento medicamentoso pode ser o mesmo para ambos as duas pessoas do caso, né? Porém, tem que se trabalhar os fatores sociais. Então, vocês acham que quem é mais fácil de controlar essa pressão e essa diabetes, né? A pessoa que mora na comunidade, que tem fatores que vivem em meio a vulnerabilidades, ou a pessoa que mora na cidade, que tem a vida estabilizada, né? Com certeza vocês vão responder que é aquela pessoa que mora na comunidade. Então, vejam aí a questão socioeconômica, a questão sociodemográfica, a questão de redes sociais, questão de idades, né? Então, um idoso, a imunidade, o sistema o funcionamento de saúde do idoso é diferente de um jovem, certo? Então vejam aí, só para vocês conseguirem entender do que se trata esses fatores. Então, aquele jovem que leva uma vida em meio ao alcoolismo, em meio ao uso de drogas, em meio a farras, então esse jovem, ele vai ter mais qualidade de vida do que aquele que tem atividade de lazer saudável, que anda em família, que tem projetos. Então vejam o que são esses exemplos, foram para vocês entenderem o que são esses fatores determinantes, certo? Então, a condição de vida da pessoa vai fazer com que ela tenha ou não saúde, certo? Então, o agente de combate a endemias, juntamente com o agente de saúde, são profissionais de grande relevância nesse contexto dos fatores determinantes. Por quê? Porque eles trabalham na comunidade. Eles trabalham nos domicílios, entrando, tendo contato com as famílias e, através desse contato, identificarem, né, fatores que possam comprometer a saúde do ator social, do usuário, certo? Então, o agente de combate a endemias, ele é um personagem importante, né? Também foi um personagem importante na implementação do Sistema Único de Saúde, certo? Que a gente vai ver
que no início já existiam pessoas que faziam essa interlocução, que faziam esse trabalho do agente de endemias, porém ainda não tinham esse nome, ainda não era considerado profissão, ainda não era considerado pessoas do meio, como é que eu posso dizer, do meio social, né, que tivesse grande importância, que tivesse papel importante. Então, o papel, a função deles, dessas pessoas, elas ainda não eram reconhecidas, não eram valorizadas, certo? Então, com o passar do tempo, foi que foi sendo valorizada, foi criada, foi instituída, e hoje existe a profissão do agente de combate a endemias, tá certo? Então, o agente comunitário de saúde, juntamente com o agente de combate à endemia, foram personagens importantes na implementação do Sistema Único de Saúde, tá certo? Então, aqui, né, como eu falei para vocês, desculpa, como eu falei para vocês, né, o agente de combate a endemias e o agente comunitário de saúde, né, desenvolvem um trabalho significante, um trabalho importante, certo? Que isso é um trabalho que não vai ficar somente restrito ali à unidade básica de saúde, mas um trabalho que vai envolver outros serviços, outras instituições de saúde, né, contribuindo, colaborando positivamente para a institucionalização do SUS, para o desenvolvimento, para o andamento, o funcionamento do nosso sistema de saúde, né? O SUS, certo? Então, o agente comunitário de endemias, o agente de combate a endemias, ele vai trabalhar em conjunto, né, com vigilâncias epidemiológicas, sanitária, ambiental. Então, ele não vai ficar somente sendo aquele indivíduo que vai identificar informações, identificar vulnerabilidades, identificar focos, identificar fatores ambientais e estar levando para a unidade básica de saúde. Não, ele vai trabalhar em conjunto com a vigilância epidemiológica, sanitária, ambiental. E a partir daí desenvolvendo estratégias, né, de promoção e prevenção da saúde. Tá certo, pessoal? Espero que vocês estejam compreendendo, né? É bem simples, é um tema assim, são assuntos breves, assuntos que foca somente nos pontos importantes, tá certo? Que se a gente for adentrar, né, adentrar como é que funciona tudo, fazer uma abordagem no geral, sem ser objetivo, então ia demorar muito mais tempo. Então, procuro trazer para vocês o básico, o que serve, sim, um básico, só que com muita importância para vocês. Tudo bem? Então, vamos aqui dando continuidade. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a evolução histórica das políticas públicas de saúde. Como eu falei anteriormente, né? A saúde hoje não é a mesma de antes. Então, para termos a saúde de hoje, teve acontecimentos históricos, certo? Que fez com que surgisse o nosso SUS, surgissem programas, surgissem projetos que hoje são desenvolvidos, que hoje são programas, que hoje são oferecidos, né, de forma gratuita para a população, tá certo? Então, na época do Brasil colônia, em 1500 e 1822, né, as doenças eram tidas como castigo de Deus. Então, aquelas pessoas que porventura viessem a adoecer, era porque estavam sendo castigadas, né? É um castigo por algum pecado que ela cometeu, por algum mal que ela fez a alguém, então ela teria que ser punida, né? Então as pessoas acreditavam que ali era um castigo de Deus. Você está sendo punido, você está sendo castigada. Então, de certa forma, aceitavam aquilo ali como algo, né? Como algo natural, como algo que estivessem pagando os pecados,
tá certo? Então, naquela época, não existia tanto a questão de profissionais de saúde. Então, os feiticeiros e sacerdotes, eles que atuavam como médicos e enfermeiros, certo? Tinha também, gente, a questão do pajé, né, que era visto como curandeiro, que era responsável também por a questão de tirar espíritos, de curar males com rezas, certo? Outro ponto importante nessa época foi a questão dos ensinamentos sobre plantas medicinais, que eram transmitidas pelos sacerdotes. Então, ao longo da história, as entidades religiosas, elas sempre estiveram presentes nos pontos relacionados a cuidados de saúde, certo? A execução de tratamentos, usando estratégias de cura, estratégias de promoção de saúde, certo? De acordo com o que ofereceu, com o que eles tinham disponíveis, certo? Então, tinha muito o uso de plantas medicinais, certo? Os chás, as fórmulas. Então, eles trabalhavam muito nesse ponto, diferente de hoje, né? Que hoje a gente já tem o remédios em pronto, o medicamento já pronto, a gente já encontra, já temos disponível, e é pouco usado a questão das plantas medicinais, né? Exceto por aquelas pessoas mais idosas que acreditam nos seus efeitos, que estão ainda pondo em prática essas estratégias do passado, tá certo? Então, a situação de saúde propriamente dita, ela veio a acontecer a partir da chegada da família real, certo? Então, quando a família real chegou, então as estratégias de vigiar e controlar, certo? Então, havia um cuidado mais amplo, um cuidado mais abrangente com relação à saúde. Então, havia intervenções na questão da saúde da população, certo? Então, já começava, né, a haver a desconstrução das questão das plantas medicinais. Então, daí já foram surgindo, já foram dando mais ênfase, já foram dando um aporte mais diferenciado, né? E tendo controle do aparecimento de epidemias, do aparecimento de doenças, certo? Então, no Brasil colônia, a teoria que estava presente era a teoria miasmática, ou seja, naquela época eles não tinham conhecimento dos micro-organismos, eles não sabiam que existiam vírus, bactérias, protozoários, não sabiam que as doenças eram causadas por micro-organismos. Então eles acreditavam que o meio físico, principalmente o ar, as condições ambientais, estavam relacionadas ao aparecimento de doenças. Estavam presos somente nesse contexto de que o ar, de que o ambiente, o meio físico, né, estava relacionado às doenças, né? Uma vez que ele como ar é uma coisa que todos tinham acesso, então eles acreditavam que aquele ar estava impuro, tinham matéria orgânica, né? Questão de mau cheiro, então eles acreditavam nisso aí, eles usavam como a principal fonte de causa de doenças, eles acreditavam que eram o ar, tá certo? Então, nessa época também foi criado o Alvará de 22 de janeiro de 1810, né? Que instituiu, né, que falava da criação de um lazareto para a quarentena de viajantes e escravos doentes portadores de
doenças, de moléstias epidêmicas, certo? Então, esse lazareto nada mais é, gente, do que casas, locais, onde essas pessoas que chegavam de outros lugares ficavam, né? Ficavam por um tempo para observar a questão de surgimento de doenças, de patologias, de sinais, de sintomas. Então, eles ficavam isolados, ficavam separados daquelas pessoas que já residiam naquele local, né? Uma realidade que a gente vê nos dias de hoje quando decretada a pandemia do novo coronavírus, tá certo? Então, as pessoas tiveram que ficar em quarentena, né? A gente quando chegava no início, né, quando era permitido, quando pessoas chegavam de viagem, elas ficavam isoladas, ficavam em quarentena por um determinado tempo. Então, estratégias que a gente vê atualmente, que já veio de muito tempo, que não é algo novo, que não é algo novato. Então, a gente vai ver o quê? Que mudanças positivas aconteceram e que estratégias usadas anteriormente ainda também fazem parte do contexto, no contexto atual, né? E dos exemplos é a questão dos lazaretos, a questão da quarentena, a questão do isolamento, de separar pessoas saudáveis de pessoas doentes, tá certo? Então, sobre o Brasil Colônia, os pontos importantes, né, foram esses aqui falados. Que se a gente for entrar, aprofundar o assunto, vai ver que tem muitas outras coisas que aconteceram, né? Porém, eu sempre procuro estar trazendo o mais breve para vocês, mas que vocês consigam entender pontos importantes, certo? Então, o Brasil Império, né, que foi entre 1822 e 1889, né, nessa época já começou a prevalecer a era bacteriológica, ou seja, né, a descoberta de micro-organismos. Então aqui, aquele pensamento de que a doença era causada pelo ar, ela já foi desconstruída. Por quê? Porque foi descoberto que existia micro-organismos, tá certo? Porém, prevalecia a teoria da unicausalidade, certo? Ou seja, eles acreditavam que é apenas um agente para agravo ou doença. Então, eles não tinham a noção ainda de que existiam muitos micro-organismos, né? Para eles, só existia um. Então, só era apenas um e pronto, certo? Isso aí, gente, foi tudo por causa do surgimento de recursos, né? Então, a gente vê que já foi começando a expansão da questão de saúde. Então, já foram descobertos estratégias, foram descobertos e utilizados recursos, né, que descobriram micro-organismos, né? Então, já foi desconstruída a questão de que eram causados pelo ar. Então, associem aí, se descobriram micro-organismos, então o que começou a aparecer, o que começou a ganhar ênfase? Isso mesmo, a prevenção de doenças infecciosas. Então, se eu sei o que é um micro-organismo, se eu sei o que está causando a doença, né? Então, se eu sei o que está causando a doença, então eu posso prevenir, eu posso trabalhar em cima daquele contexto, em cima daquele ali da prevenção, em cima da eliminação de um determinado micro-organismo, podemos dizer assim, certo? Então, se eu sei que uma doença é causada por vírus, eu vou adotar estratégias de prevenção, de prevenir, de ter contato com este vírus, certo? Então, por exemplo, nos dias atuais, Covid-19. Então, várias estratégias foram adotadas para não haver a contaminação, a infecção pelo Covid-19. Então, como eles descobriram, né, na era bacteriológica, que existiam micro-organismos, então eles foram desenvolvendo e começou a ser desenvolvido
estratégias que houvesse a eliminação, a prevenção da infecção por esses micro-organismos, tá certo? Então, o ponto importante do Brasil Império, né, que eu trouxe para vocês, foi esse aí, né? Era bacteriológica, teoria da unicausalidade, associada à prevenção de doenças infecciosas. Então, na República Velha, já foi acontecendo o quê? Ações mais amplas, né? República Velha, que aconteceu entre 1889 e 1930, o que já aconteceu aí, né? Já começou o quê? A medicina, a prática da medicina higienista. Então, planejamento e organização de cidades, certo? Então, naquela época, já existiam doenças destaques, como cólera, febre amarela, febre tifoide, hanseníase, tuberculose. Então, já existiam essas doenças, elas já existiam, né? Elas eram destaque. Então, desde a cólera até a febre tifoide, né, que são doenças antigas, elas já prevaleciam. Então, como já tinha-se o conhecimento dessas doenças, então precisava o quê? Planejamento e organização das cidades. Para quê? Para evitar que essas doenças se propagassem, para evitar que as pessoas morressem, que as pessoas se contaminassem por essas pestes, por essas doenças, por esses micro-organismos que estavam ali. Então começou o quê? O planejamento. Tem que organizar o fluxo, tem que organizar a chegada, as saídas. Então, assim, com isso aí, como já sabia que tinha essas doenças, então as pessoas elas ficavam também receiosas de virem para um determinado local. Por exemplo, quando começou a pandemia, quando começou todo o movimento do coronavírus lá na China, as pessoas não queriam viajar para lá, porque estavam com medo de infectarem, de se infectar, de se contaminarem. Mas aí não teve jeito, porque aí foi se espalhando e chegou, né, em diversos países, em diversas localidades, tá certo? Então, essa medicina higienista buscou também organizar a cidade para que as pessoas não tivessem o receio de entrarem, de virem, de estarem passando por essa cidade, porque quando não tem fluxo, quando não tem movimento, o que acontece? A economia cai. Então, era necessário as pessoas então organizar tudo, planejar. Então, para isso começou o quê? O surgimento das medidas jurídicas impositivas, tá certo? Então, os pontos principais foram o quê? A notificação, a vacinação e a vigilância. Então, todas as doenças elas tinham que ser notificadas, certo? Então, um ponto importante também que a gente teve, né? Um ponto importante foi a questão da vacinação obrigatória, certo? Então, devido ao grande surto de varíola, né? Então, Oswaldo Cruz, que na época era diretor do Departamento Federal de Saúde Pública, né? Ele obrigou a população a vacinar. Então, era obrigado. Então, a brigada sanitária, ela visitava, ela passava nas casas das pessoas e vacinava as pessoas à força mesmo. Então, por causa disso, né, as pessoas se indignaram, as pessoas ficaram assustadas, as pessoas ficaram revoltadas. Então, aí foi chamado de revolta da vacina, tá certo? Então, a vigilância sanitária ela começou a atuar também, né, com mais frequência, com mais responsabilidade, com mais abrangência, né? Na República Velha também prevaleceu o quê? A questão da assistência médico-previdenciária, que a gente vai ver mais na frente em um tópico separado. Então,
na República Velha, gente, na República Velha, a questão na República Velha, os pontos principais foram esse aí, tá certo? Esses que eu trouxe para vocês. Então, a questão de campanhas também de prevenção de doenças, elas foram aumentando. Então, campanhas contra febre amarela, varíola, peste bubônica. Então, limpeza das cidades, questão das notificações, então elas foram ampliadas, elas foram desenvolvidas com muito frequência na República Velha, certo? Então, na era Vargas, né, já começou a surgir sistemas, né? Então, já começou a surgir. Só um momentinho aqui, gente. Pronto. Estou controlando aqui o tempo, gente, a fala para poder o vídeo não ficar muito longo, certo? Então, retornando aqui, né? Teve a questão na era Vargas, de 1930 a 1964, né? Teve o quê? A criação do Ministério da Educação e Saúde. Então, a saúde era de responsabilidade do MESP. Porém, nem todas as pessoas tinham acesso aos serviços de saúde. Então, como tinha a questão do modelo previdenciário, que a gente vai ver, a medicina previdenciária, que a gente vai ver mais na frente. Então, como tem esse modelo, o Ministério da Educação e da Saúde, o MESP, ele servia para prestar serviço aos pré-cidadãos. Quem eram esses pré-cidadãos? Né? As pessoas que não tinham nenhum vínculo com a Previdência, né? No caso, desempregados, autônomos, os pobres. Então, aquelas pessoas que não estavam envolvidas na questão da medicina previdenciária, ou seja, que não tivesse uma renda, que não tivesse um emprego, então, para eles não ficarem sem assistência à saúde, então eles eram assistidos, né, pelo MESP, Ministério da Educação e Saúde. Então, essas pessoas aí, esses pré-cidadãos, que são essas pessoas que eu falei para vocês, pobres, desempregados, autônomos, eles eram assistidos pelo MESP, né? E a assistência era prestada em casas de misericórdias, casas de apoios. Então, não tinham uma qualidade, não tinham uma saúde de qualidade, não tinham uma saúde com acesso amplo. Então, vejam que naquela época a saúde não era para todos. A saúde era principalmente para quem tivesse vínculo previdenciário, que a gente vai ver mais na frente. Então, para aquelas pessoas consideradas como pré-cidadãos, para essas pessoas elas não ficarem sem assistência, foi criado, né, o MESP, Ministério da Saúde, e Ministério da Educação e Saúde, tá certo? Então, mesmo com a criação do MESP, né, com a demanda, com a necessidade de saúde das pessoas, então foi criado, né, o Ministério da Saúde, ele foi desvinculado do Ministério da Educação, né? Então, até porque tratavam-se de coisas, de assuntos diferentes. Então, visando melhorar a assistência, houve o quê? A fragmentação, né, a divisão. Então, o MESP, né, foi extinto, então ficou separado, Ministério da Educação e Ministério da Saúde. Então, na era Vargas, os dois pontos importantes que eu trago para vocês é justamente isso aí, né? A questão da presença forte da medicina previdenciária, né, do Ministério da Educação e Saúde, do Ministério, a desvinculação do Ministério da Saúde do Ministério da Educação, e que a saúde era prestada para os pré-cidadãos, né, aquelas pessoas que não eram vinculados, que não adentravam nos critérios da medicina previdenciária, certo? Então, no autoritarismo, que
ele foi de 1964 a 1985, apesar de todos os acontecimentos até essa época, né, a saúde pública ela ainda era de baixa qualidade e continuava limitada, né? Então, o que acontece? A comunidade, né, vivia revoltada com isso. A população vivia revoltada, vivia sem entender, não aceitava essa questão da saúde, a questão dessa saúde pública, né, que era dividida, que nem todos tinham acesso. Então, em 1970, né, os vários setores da sociedade, né, levando em consideração o dramático quadro de saúde daquela época, do serviço de saúde, então houve o que? O movimento da reforma sanitária. Então esse movimento foi justamente para trabalhar, né, a luta pela melhoria da saúde, né, pela melhoria das condições de saúde, pela melhoria do acesso de saúde. Então, esse movimento da reforma sanitária, que aconteceu em 1970, surgiu a partir de revolta dos diversos setores da sociedade civil, né, que sentiram a necessidade de resolverem esse problema dessa questão da saúde ser limitada, certo? Então, ainda prevalecia. Então, no momento que aconteciam essas mudanças, iam acontecendo mudanças também com relação à medicina previdenciária. Então, iam acontecendo mudanças também nesses setores que a gente vai ver mais na frente, certo? Então, outro ponto importante que aconteceu em 1978 foi a Conferência de Alma-Ata. Nessa conferência foi discutida a importância da atenção primária à saúde. Então, foi trabalhada, foi dado ênfase aos pontos positivos e importantes da atenção primária à saúde, né? Então, do que hoje a gente chama de atenção básica. Então, a importância da estratégia de saúde da família, mesmo naquela época não existia ainda. Então, foi discutida a importância desses serviços, né? Principalmente estando relacionado às questões de prevenção e promoção da saúde. Tudo bem, pessoal? Então, os pontos importantes da época do autoritarismo foram esses aí, tá certo? Então, eles, né, também, através dessa discussão da importância da atenção primária à saúde, do movimento da reforma sanitária, o que aconteceu? Deu-se, gente, um grande passo, né? Um grande passo aconteceu, né? E foi o que? A criação, aliás, o surgimento, a realização da 8ª Conferência Nacional de Saúde. Então, discussões aconteceram, debates aconteceram, movimentos aconteceram, como o da reforma sanitária, como essa discussão, né, da importância da atenção primária à saúde. Então, em 1986, né, aconteceu a 8ª Conferência Nacional de Saúde, e essa conferência contou com a participação da sociedade civil. E a bagagem que ele já vinha carregando, a bagagem de debates, a bagagem de conhecimentos que eles tinham, que eles foram observando, as necessidades de saúde, o público que precisava de saúde, o público que estava sendo assistido, o público que estava sendo desassistido, tudo isso foi discutido na 8ª Conferência Nacional de Saúde. E o que foi que aconteceu? Foi debatido o tema saúde como direito de todos e dever do Estado. Então, com a participação de todo o corpo social, né, foi trabalhado esse tema. Então, a partir daí, em 1987, né, houve a criação do SUDES, Sistema Unificado e Descentralizado
de saúde. Tudo bem? Então, discussões, debates que aconteceram na 8ª Conferência Nacional de Saúde foi o pontapé inicial para a criação do SUS. Vejam que no ano seguinte, em 1987, houve a criação do SUS, Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde. Então aí o sistema de saúde já teve início. Então aí o embrião do nosso sistema de saúde, o embrião do que hoje é o SUS, tá certo? Então já com a criação do SUS, eles já trabalhavam os princípios atuais do SUS. Eles já trabalhavam baseados nos princípios que a gente vai ver mais na frente, certo? Então, com a nova república, o ponto importante também foi que a Constituição brasileira, no ano de 1988, ela preocupou-se com a cidadania do povo brasileiro e se refere diretamente aos direitos sociais, como o direito à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer e à aprendizagem. Ou seja, em 1988, a institucionalização do SUS, certo? Então, foi o que? Ampliado, foi uma coisa mais ampliada. Começou-se a trabalhar direitos sociais, começou-se a trabalhar, gente, aqueles fatores determinantes que a gente viu anteriormente. Então, foi percebido com mais intensidade a importância de se trabalhar em cima dos determinantes sociais. Então, foi envolvido o quê? A educação, a saúde, o trabalho, o lazer e a aprendizagem, certo? E com isso, o quê? A institucionalização do SUS. Certo? Então, a nova república veio repleta de acontecimentos importantes que muito contribuíram para o SUS que temos hoje. Então, nos artigos, da Constituição Federal, o artigo ele vai falar o quê? Da questão da Seguridade Social e da saúde. Então, os artigos na Constituição Federal, os artigos 194 a 200, eles vão trabalhar os pontos da Seguridade Social e da saúde. Então, especificamente, o artigo 194 e 195 da Constituição Federal, ele vai falar da questão da Seguridade Social. Artigo 196 vai falar sobre o conceito ampliado de saúde. Então, é no artigo 196, gente, também, que vai trabalhar aquele conceito ampliado de saúde que a gente viu antes, que a gente viu que a saúde não é só a ausência de doença, que vai muito além disso. Então, no artigo 196 da Constituição Federal, ele vai falar sobre o conceito ampliado de saúde. O artigo 197, ele vai falar das ações e serviços de saúde. Então, esse ponto específico, ele vai falar de ações, de serviços, como é que tem que funcionar, como é que deve ser os serviços de saúde. O artigo 198, que é o que a gente vai ver logo na frente, vai falar dos princípios e diretrizes do SUS. Então, os princípios e diretrizes que vão nortear, que vão direcionar o Sistema Único de Saúde. O artigo 199, que vai falar da assistência à saúde da iniciativa privada. Leandro, é um sistema público de saúde, o que tem a ver iniciativa privada? Então, o artigo 199, ele vai falar como é que a iniciativa privada, ela participa do Sistema Único de Saúde. E no artigo 200 vai falar sobre as competências do SUS. Então, vai dizer quais são as competências do Sistema Único de Saúde no âmbito nacional, estadual, municipal, certo? Então, aqui é só para vocês terem uma base do que fala os artigos, tudo bem, pessoal? De forma breve, para vocês só entenderem o que vai falar de cada artigo, os artigos que estão relacionados à Seguridade Social e à saúde, certo? Agora, gente, lembra que eu estava falando para vocês das mudanças que foram acontecendo.
Pronto. Então, em 1923, né, com a questão da medicina previdenciária no Brasil, lembra que eu falei para vocês que antes só quem tinha o direito à saúde eram aquelas pessoas vinculadas que tivessem vínculo previdenciário. Os demais eram considerados pré-cidadãos que eram assistidos pelo Ministério da Educação e Saúde, que depois foi desvinculado e virou Ministério, apenas Ministério da Saúde. Certo? Então, em 1923, né, prevaleciam as CAPs, Caixas de Aposentadorias e Pensões. Então, com esse programa, com esse projeto, com essa modalidade da medicina previdenciária, só quem tinha direito, né, à assistência médica era trabalhadores de determinadas empresas. Então, nem todas as empresas, né, também vocês vejam como era restrito, né? Nem todas as empresas elas tinham, né? Nem todas as empresas tinham o suporte, né, da assistência médica, certo? E essas caixas de aposentadorias e pensões, elas eram financiadas pelos empregados e pelos empregadores. Então, as empresas, né, e seus funcionários, eles contribuíam, eles financiavam o seu tipo plano de saúde. Então, eles financiavam, eles faziam o pagamento de taxas para poder terem assistência médica de saúde, tá certo? Então, como estava acontecendo as evoluções, né? Então, em 1933, né, foi instituído o quê? Foi surgindo as IAPs, os IAPs, Institutos de Aposentadorias e Pensões. Então, em 1933, já houve a mudança. As CAPs, elas passaram a ser IAPs, Institutos de Aposentadorias e Pensões. Então, nesse aí, já foi incluído, né, os trabalhadores de determinadas categorias profissionais. Então, deixou de ser determinadas empresas e passou a ser trabalhadores de categorias profissionais. Certo? Com a instituição dos IAPs, Institutos de Aposentadoria e Pensões, esse modelo de medicina previdenciária, ele passou a ser financiado pelos empregados, empregadores e teve também o quê? A parte, né, do governo. Então, o que antes era financiado pelo empregado e empregador, agora passou a ser pelo empregado, empregador e pelo governo, né? E o que antes eram apenas para trabalhadores de determinadas empresas, passou a ser para trabalhadores de determinadas categorias profissionais, tá certo? Em 1966, né, e em 1977, essas duas, elas sempre são faladas juntas, tá certo? Então, houve a unificação dos institutos, né? Então, ficou o INPS, né, e o INAMPS. Esses aí, né, após reunião com todos os trabalhadores, eles foram juntos, foram agrupados e se tornaram apenas um. Tá certo? Então, nessas categorias, INPS e INAMPS, né, então eles continuaram sendo financiados pelos empregados, pelos empregadores e pelo governo. E o ponto importante é que ele passou a ser para todos os trabalhadores. Então, em 1966 e 1977, o modelo, né, o público que era atendido não era mais determinadas categorias profissionais, determinadas empresas. Não, todas aquelas pessoas que tivessem vínculo, elas passaram a ter acesso ao serviço de saúde. Então, o que era restrito, né, o que era restrito apenas para empresas, depois para determinadas categorias profissionais, passou agora a ser, né, para todos os trabalhadores de qualquer empresa, de qualquer categoria profissional.
Então, vejam que quando tudo que foi passado, né, toda a evolução que acontecia, ia havendo melhorias, ia havendo mudanças significativas. Então, 1923, né, os serviços de medicina previdenciária eram financiados pelos empregados e empregadores. Quem tinha direito aos serviços eram trabalhadores de determinadas empresas. Em 1933, né, houve o surgimento do Instituto de Aposentadorias e Pensões, que aí o serviço era oferecido para determinadas categorias profissionais, passou a ser oferecido para determinadas categorias profissionais e era financiado pelo governo, trabalhadores e empregadores, certo? E em 1966 e em 1977, né, surgimento, né, nesses 2 anos, INPS e INAMPS. Esses aí eram financiados pelo governo, empregados, empregadores e reunia todos os trabalhadores, sem distinção de categoria profissional e sem distinção de empresas, certo? Então, na medicina previdenciária, os serviços de medicina, a assistência médica era restrita, né, aos trabalhadores e a seus dependentes. E aquelas pessoas que não eram trabalhadores, que não tinham vínculo previdenciário, eles eram considerados pré-cidadãos, certo? E a partir daí eles eram assistidos pelo MESP, né, Ministério da Educação e Saúde, e posteriormente pelo Ministério da Saúde. Eles eram atendidos em casas de misericórdia, em locais destinados para atendimento dessas pessoas chamadas pré-cidadãos, certo? E em 1988, né, a criação do Sistema Único de Saúde, saúde, direito de todos e dever do Estado. Então, todas as pessoas passaram a ter direito à saúde a partir da criação do Sistema Único de Saúde, certo? Então, a Constituição Federal é a lei maior de um país, superior a todas as outras, certo? Então, tudo que for colocado na Constituição Federal, ela tem que ser executada. Então, ela é muito importante. Então, anteriormente, a assistência médica estava a cargo das instituições previdenciárias, ficando restrita às pessoas que contribuíssem com a Previdência Social. As demais eram atendidas apenas em serviços filantrópicos. Isso aí que a gente viu anteriormente, quando a gente viu a questão da evolução da medicina previdenciária, tá certo? Então, percebam que mudanças significativas até a criação do SUS, certo? Mudanças foram acontecendo, mudanças importantes, mudanças que fizeram com que hoje temos o sistema que temos, certo? Um sistema amplo, um sistema bonito, que infelizmente não funciona direito, como tem que ser por causa de 3 atores: usuários, profissionais e gestores. Se esses 3 atores eles não trabalharem em equipe, eles não trabalharem em conjunto, não usarem de sua consciência, não respeitarem os princípios e diretrizes do SUS não funciona como tem que funcionar. Então eu vejo que muita gente reclama do SUS, o SUS não presta. Vejo charges, figurinhas, piadinhas falando do SUS. Vou pegar um exame, é 1 ano, tem que ficar na fila. Quando eu conseguir uma consulta, eu já vou estar morto já. Então, por que isso acontece, vocês acham? Por que está acontecendo essa desorganização no sistema de saúde? Se a gente vai ver aqui, através dos princípios, se a gente vai ver que é uma coisa bonita, se a gente vai ver que é uma coisa ampla. Por que as coisas não estão acontecendo na prática do jeito que está na teoria, do jeito que está no papel? Desequilíbrio entre usuário, trabalhador e gestor. Então, se o usuário está ali furando a fila, se o usuário está oferecendo dinheiro para comprar a vaga de uma fila de transplante, para tomar frente de uma vaga de um leito de UTI,
se os gestores estão sendo corruptos, se os funcionários, trabalhadores não estão tratando a população, tratando os usuários como tem que ser, se os trabalhadores e gestores estão sendo corruptos no sistema, recebendo propinas, facilitando acesso de outras pessoas, furando fila de transplantes, desviando verbas, médicos sem atender, profissionais trabalhando como se estivesse com raiva, tratando os usuários mal. Então é culpa? É porque o SUS não presta? Não. Quem está desestruturando, quem está desorganizando o sistema são as pessoas que não trabalham como tem que ser. Então, se o SUS funcionasse do jeito que está na Constituição, tudo seria diferente, né? Então, lembre-se sempre, o SUS não funciona direito, o SUS não funciona como tem que funcionar por causa de 3 atores: usuário, gestores e trabalhadores. Então, eles, quando não trabalham como tem que ser, como não atuam, como não se comportam como tem que ser, então vai acontecer a desestruturação do sistema único de saúde, tá certo? Então, nesse tópico agora a gente vai ver os princípios e diretrizes do SUS, né? Que vai estar, como a gente falou anteriormente, no artigo 198 da Constituição Federal. Então, os princípios doutrinários são 3: universalidade, equidade e integralidade. Então, na universalidade, o que ela vai dizer? Que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Então, todas as pessoas, elas vão ter que ter direito à saúde, independente de religião, independente de raça, independente de qualquer coisa. A saúde, ela é universal. Então, a saúde é para todos. Universalidade, princípio doutrinário, vai dizer que a saúde é um direito de todos. Equidade, gente, diminuir as desigualdades, ou seja, dar mais a quem tem menos. Então, equidade é o contrário de igualdade. Na igualdade eu vou ter que tratar todos do mesmo jeito. E a equidade é totalmente diferente disso. Na equidade eu vou tirar de quem tem mais e dar a quem tem menos. A integralidade vai dizer que o SUS deve se organizar de forma que garanta a oferta necessária aos indivíduos. Então, o usuário, ele tem que ser visto, né, com necessidades. Então, ele vai ter necessidades de vários serviços. Então, ele vai ter necessidade de ser assistido não somente por atenção básica. Ele tem que ser assistido por um serviço especializado, por um serviço terciário, por um serviço amplo. Então, integralidade. O SUS deve se organizar de forma que garanta a oferta necessária aos indivíduos. Então, assistência hospitalar, assistência básica, certo? Então, universalidade diz que a saúde é um direito de todos. Então, todos têm direito à saúde. Equidade, diminuir as desigualdades, né? E integralidade, o SUS tem que oferecer, né? A saúde tem que oferecer, o SUS tem que oferecer aquilo que a população, que o usuário necessita. Então, eu coloquei aqui uma imagenzinha representando a equidade, essa primeira imagenzinha. Vejam que todos estão no mesmo patamar, todos estão iguais. A distribuição de caixas para eles terem acesso a frutas está igual, está idêntica. Porém, um está sendo prejudicado, né? Vejam que houve o quê? A equidade. A caixa do mais velho, a caixa do que está mais na frente, né? Ele foi retirada e repassada para o do meio. Então, a partir daí, o do meio teve acesso à fruta. Então, a equidade vai ser isso aí. Dá mais a quem tem menos, né? Se necessário, tira de quem tem mais, como é o caso aí da imagem. Ele já estava conseguindo alcançar, então ele não estava precisando dessa caixa. Então, essa imagem, ela apresenta o conceito de equidade. A segunda imagem, um conceito de universalidade, que vai ser para todos, um serviço para todos, independente de raça, de religião, de cultura,
vai ser um serviço universal. E aqui a integralidade, né, que o usuário ele tem que receber assistência, né, em vários níveis, em vários o SUS tem que oferecer assistência de saúde de acordo com a necessidade. Então ele não vai ser só restrito ao UBS, né? Vai ter também UPA, vai ter hospitais, vai ter serviços de lazer, né? Então ele não vai ser restrito somente a um único serviço. Então tem que atender à necessidade do usuário. Então aqui 3 imagens que apresentam os princípios doutrinários do SUS. Certo? Os princípios organizacionais vai ser o quê? Regionalização e hierarquização, os níveis de complexidade tecnológica e crescente, ou seja, o serviço tem que ser organizado. Então, do serviço mais básico até o serviço mais amplo. Então, unidade básica de saúde, UPA, SAMU, hospitais de pequeno porte, médio porte, grande porte. Então, só dando um exemplo, viu, gente? Então, o SUS, ele tem que se organizar de forma regionalizada e hierarquizada, de acordo com a questão da complexidade. Então, a unidade básica de saúde, como o próprio nome já disse, ele vai dar assistência básica. Então, se o usuário precisar de uma assistência mais ampla, a unidade básica de saúde vai fazer o seu encaminhamento para outro tipo de serviço, com uma tecnologia mais ampla. Então, numa unidade básica de saúde não tem estrutura não é complexidade de ter cirurgia, não é complexidade de fazer parto, não é complexidade de atender casos de emergência. Então aí vai ter o quê? A questão da tecnologia crescente. Então o paciente ele vai ser encaminhado, direcionado para outro serviço com a complexidade tecnológica crescente. Então, e os serviços também vão ser divididos em regiões de saúde. Então, se eu não tenho num determinado local, o paciente vai ser referenciado para outro local com um nível de complexidade maior. Então, acredito que pela minha fala tenha dado para vocês compreenderem a regionalização e hierarquização, certo? A descentralização, gente, ele vai falar na questão da redistribuição de responsabilidade e poder. Ou seja, só a instância federal, só o governo federal não tem como gerir e fazer a distribuição e a execução do sistema de saúde. Então, cada esfera de governo vai ter a sua responsabilidade. Então, a esfera federal vai ter sua responsabilidade, a esfera estadual vai ser a sua e a esfera municipal também vai ter a sua responsabilidade. Então, a descentralização nada mais é do que a distribuição da responsabilidade e poder. Regionalização e hierarquização vai ser o que? A divisão, a distribuição dos serviços de acordo com a complexidade, e de acordo com regiões de saúde. E um ponto importante, a participação social. Se é um serviço público, a participação social deve existir. Então tem que haver o controle social, que vai acontecer através das conferências e dos conselhos de saúde, que a gente também vai debater mais na frente também nas próximas aulas. Então, aqui a gente vê a questão dos serviços organizacionais, aqui a gente vê a questão das distribuições do poder, da distribuição distribuição de poder através a gente vê aqui este vermelhinho pode ser considerado a esfera federal, o azulzinho a estadual e os cinza a municipal. Então cada um vai ter a sua responsabilidade, tá certo? Então aqui a gente vê a questão da hierarquização e descentralização, onde a gente vê o que o menino tossiu, teve um problema assim simples, procurou a unidade básica de saúde e a partir daí da unidade básica de saúde ele foi tendo acesso aos diferentes níveis de complexidade, certo? Teve acesso ao exame, teve acesso ao hospital geral e teve acesso também a outras regiões, a outra região de saúde.
Então, para vocês entenderem a hierarquização e a regionalização, que vai ser a organização dos serviços de acordo com a complexidade. Procurou unidade básica de saúde e não resolveu, foi referenciado para outro local, certo? Então, no artigo 200, ele vai falar sobre as competências do SUS. E aqui eu trouxe para vocês, né, algumas, né, que está relacionado ao trabalho onde se encaixa, né, o agente de endemias e o agente comunitário de saúde, que vai estar inserido também nessas competências. Então, competências do SUS: controlar e fiscalizar, executar ações de vigilância sanitária e epidemiológica, ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde, participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico. Então, se é um sistema público de saúde, tem que ver o envolvimento de todos. Então, aí a gente vê a questão de participação social, né? Então, a participação social ela vai estar presente, né, em muitos pontos estratégicos do SUS. Então, nesses aqui citados, a participação social ela vai ser de grande relevância. E a participação do agente comunitário de saúde e do agente de endemias também. Então, controlar e fiscalizar, executar ações de vigilância sanitária e epidemiológica. Quem vai estar na execução dessas atividades, dessas ações? Agente comunitário de endemia, agente comunitário de saúde e agente de endemias. Formação de recursos na área da saúde, ou seja, capacitar cada vez mais os profissionais. Participar da formulação de política e da execução de ações de saneamento básico. Quem vai estar presente aí? Agente de controle de combate a endemias. Incrementar em saúde, incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico. Fiscalizar e inspecionar alimentos. Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos, colaborar na proteção do meio ambiente e nele compreendido o do trabalho. Então, gente, o SUS vai estar presente em tudo. Em tudo. Vejam aí nesse artigo 7, Vejam no artigo, participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Então, vejam que ele está presente em tudo. E aqui eu cito um caso que aconteceu uma vez que a gente estava participando de um congresso, né? Muita gente, né? Acho que tem umas 300 a 400 pessoas naquele evento, para vocês verem como tem pessoas que ainda desconhecem o SUS, certo? E em meio ao início da palestra que ia começar, a palestrante perguntou: quem aqui não usa o SUS? Acho que vocês estão pensando, ninguém levanta. Eles levantam a mão quem não usa o SUS. Acho que vocês devem estar pensando, ninguém levantou. Estão errados. Teve uma pessoa que levantou a mão e disse que não usava o SUS. E a palestrante perguntou: como assim você não usa o SUS? Por que você não usa o SUS? Ele disse: porque meu pai tem um plano de saúde. Aí ela perguntou a ele se ele ia para a festa. Ele disse: vou sim. Se fazer feira na casa dele, faz sim. Se tinha água encanada na casa dele, tem sim. E aí ela disse: como é que você não usa o SUS? Como é que você não usa o SUS e tem tudo isso? Você indo para a festa, você está usando o SUS. Aquela bebida que está ali naquela festa, ela é inspecionada pela vigilância sanitária. A água da sua casa, ela é tratada, ela tem um cuidado, ela tem a vigilância
do agente de combate a endemias, dentre outros setores. A feira da sua casa, aqueles alimentos, ele passa pelo controle de qualidade, que é de onde? Vigilância sanitária. Então você usa o SUS, todos nós usamos o SUS. Ninguém deixa de usar o SUS. Em todo momento o SUS está presente. Então aí vocês vejam, né? Trouxe essas competências do SUS justamente para vocês compreenderem que o SUS é algo amplo, que o SUS não funciona como tem que funcionar por causa do usuário, gestor e trabalhador, que não trabalham como tem que ser, que não usam, que não administram, que não participam do SUS como tem que ser. Então, havendo aí, né, o descompasso e, consequentemente, a fragmentação da assistência, o comprometimento da assistência. Então, o SUS ele está presente em tudo, né? Então, todas as pessoas têm direito à saúde, mas é importante lembrar que elas possuem necessidades diferentes. Não todas as pessoas precisam de saúde, mas os fatores determinantes de saúde daquelas pessoas, eles vão ser diferentes. Lembrem sempre da história que eu falei anteriormente, que a pessoa ela pode ter a mesma doença, mas o local onde ela está inserida, o meio de convivência dela, o meio de vivência dela vai ser diferente, certo? Então eles possuem necessidades diferentes. Então a mesma coisa também da gente dizer que a pessoa pode ter a mesma doença, mas os fatores que vão causar e vão manter aquela doença, o descontrole daquela doença, daquela patologia, vão ser os fatores determinantes de saúde, certo? Então aqui a gente encerra a nossa aula de hoje, gente. Espero que vocês tenham conseguido compreender, espero que vocês tenham conseguido captar, absorver os pontos importantes. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar por e-mail que eu estarei respondendo. Então, no momento que vocês estiverem assistindo os vídeos, vão notando os pontos, vão notando as dúvidas de vocês. Quando terminar o vídeo, só digitar o e-mail e me mandar com as perguntas que eu estarei respondendo, certo? Então, daqui a pouco eu estarei liberando a atividade para que vocês possam resolver. É bem simples, o formulário já montado, vocês resolvem, clicam em enviar lá embaixo e automaticamente o pessoal do IDIB já recebe, tudo bem? Então, mais uma vez, reforçando, qualquer dúvida, só mandar o e-mail que eu estarei respondendo, certo? Com relação à aula de amanhã, será com a outra professora, doutora Leolina. Então, nosso encontro está remarcado para quarta-feira, a partir das 19 horas, aqui na plataforma. Só entrarem e ter acesso ao vídeo aula que estará disponível para vocês, tudo bem? Lembre-se de que a atividade estará disponível de 9h30 até as 23 horas, tudo bem? Das 21h30 até as 23. Então, bons estudos e qualquer dúvida é só mandar e-mail. Boa noite.